Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo no seu canal Geomorando e dando continuidade ao vídeo de terça-feira, a gente vai continuar nessa pegada. O que é geografia e por que você deve estudar essa bagaça, parte 2, né? Vocês se lembram que no primeiro vídeo a gente estudou o que é geografia, a importância da geografia e o início da história da geografia. Que dia foi isso? Nesse segundo vídeo a gente vai continuar falando da história da geografia, principalmente citando alguns geógrafos. Vamos falar também dos conceitos geográficos, então dando início aí. Continuando a história da geografia. Foi no século XIX, né, já faz tempo, que a geografia se consolidou enquanto ciência moderna. Ou seja, né, sai daquela fase ali da ciência iniciando, mais filosófica e tal, quando você começa a ter as divisões das ciências modernas a partir do século XIX ali, com seu próprio objeto de estudo e seu método científico bem definido. Immanuel Kant, um dos principais filósofos da modernidade, lecionava ciências naturais na Universidade de Campus, ministrando curso de geografia física, mas a formação da geografia moderna se deu a partir de dois geógrafos precursores ali, Alexander von Humboldt e Carl Ritter, que foram responsáveis pela adoção e o uso exclusivo da razão para explicar o espaço e suas características físicas e humanas. Foi a partir dali que a geografia se torna uma ciência, se torna uma cadeira nas universidades e você começa a ter ali geografia sendo lecionado, né? Ambos, tanto Alexander von Humboldt quanto Carl Ritter, se diferenciavam no método de pesquisa, enquanto Humboldt trabalhava com viagens e observações descritivas, com enfoque naturista, né, estudando geologia botânica e essa distribuição espacial. Ritter priorizava as revisões bibliográficas, atuando nos estudos de filosofia e história aplicados ao entendimento da superfície terrestre ali. Entretanto, ambos foram pioneiros. Os seus trabalhos foram sistematizados, né, e sistematizaram o pensamento geográfico que a gente tem enquanto ali geografia. Apesar dos dois autores serem de origens distintas, né, e entenderem geografia de forma um pouco diferente e praticarem trabalhos diferentes, ambos se assemelhavam no pioneirismo de seus trabalhos em sistematizar o pensamento geográfico, aplicando e atribuindo os seus próprios métodos sobre o estudo de paisagens e territórios. Ali começa a nascer essa bagaça que mais tarde chega até o momento que você estuda geografia no ensino médio. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Vamos falar um pouco então de Humboldt. Nascido no que é hoje o território da Alemanha, né, e de família prussiana, era um grande desbravador e utilizava suas riquezas, na sua família ele tinha dinheiro, né, para custear os seus deslocamentos pelo mundo, bem como suas pesquisas sobre diferentes paisagens. Esteve em várias regiões da Europa, da África, da Ásia, da América Latina, inclusive com passagem pelo Brasil. Suas anotações renderam volumosos livros e enciclopédias que contribuíram significativamente para o conhecimento do restante do mundo pelos europeus, abordando ali várias áreas. Seu pensamento foi influenciado pelo racionalismo francês e pelo idealismo filosófico alemão. Quer saber um pouco mais sobre isso? Não. Procura, que não sou eu que vou explicar. Sendo adepto das ideias positivistas, tornando-se ali, né, usando o empirismo para a realização de suas pesquisas. Foi o precursor das ideias de Friedrich Hatzel, que a gente vai ver daqui a pouco, um dos formuladores do chamado determinismo geográfico. Esse é o grande Alexander von Humboldt. Agora a gente vai falar do Carl Ritter, outro aí dos fundadores da geografia moderna. Não realizou grandes viagens exploradoras, como a gente citou, sendo um grande leitor dos conhecimentos científicos da sua época. Ele leu diferentes ciências, livros de filosofia, sobre os viajantes, os naturalistas, etc. Procurando manter uma perspectiva que integrasse as sociedades e os meios naturais, preocupando-se em descrever detalhadamente o meio social humano. Então ele lia sobre as viagens, né, que encontravam diferentes povos ao longo do mundo, e aí ele fazia uma análise de como essas sociedades que eram descritas pelos viajantes se relacionavam com o meio ambiente onde viviam. Bastante influenciado pelo idealismo, buscou alcançar a totalidade de conhecimento sobre a Terra a partir das somas de suas partes, né? Um leitor de diferentes áreas aí. Encontrou dificuldades em aplicar essa concepção sobre as manifestações e comportamentos sociais do homem, uma vez que as atividades humanas não obedecem a um padrão determinado, como acontece com alguns fenômenos naturais. O ser humano é um caos completo e está acabando com o planeta. Isso está acontecendo. Bem feito, bem feito, bem feito!
e assinalou que a humanidade também exerce sua influência sobre a natureza através do uso das tecnologias. Foi o primeiro a pensar que o homem, através do trabalho, do desenvolvimento de técnicas e tecnologias, interfere ali na natureza. Suas ideias de estabelecer leis gerais influenciaram a geografia de origem francesa, da qual Vidal de la Blache foi seu principal representante. Então a gente viu Alexander von Humboldt e Carl Ritter com diferentes perspectivas. Um acabou influenciando Frederick Ratzel, o outro acabou influenciando Vidal de la Blache. Então o que a gente vai ver agora? Vamos ver quem foi Ratzel e quem foi Vidal de la Blache. Vamos falar agora de Frederick Ratzel, não sei nem se pronuncia assim, porque o cara de origem alemã, depois eu pergunto lá para João Vitor, que é ele que estuda alemão. Então foi um pensador alemão considerado como um dos principais teóricos clássicos da geografia, um grande clássico este cara, onde a sua principal obra publicada foi a Antropogeografia. É um livro marco da geografia moderna, que influenciou vários outros pensadores geográficos e cientistas geográficos nas décadas e séculos seguintes ali. Sua ênfase no estudo geográfico sobre o homem foi vendo a partir do ponto de vista biológico, não tão social assim, e que, portanto, não poderia ser visto fora das relações de causa e efeito que determinam as condições de vida do meio ambiente. Então, Ratzel acreditava numa forte influência que o meio ambiente, aquele espaço ali onde aquela determinada sociedade vive, que aquilo exerce uma grande influência sobre o modo como a sociedade se porta. Então, bastante influenciado por Charles Darwin, defendia que a evolução se baseava na luta entre as diferentes espécies, de forma que aquelas que possuíssem as características de melhor adaptação ao meio sobreviveriam, e aplicou essas ideias à vida em sociedade. A essa concepção deu-se o nome de determinismo geográfico. Não foi Ratzel que falou que ele era determinista, não, tá? A partir da leitura de Ratzel, algum doido falou assim, não, esse cara tá falando um monte de besteira, o que ele fala é que o meio determina aquilo que o ser humano vai ser. Por isso é determinismo geográfico. Em que o homem, então o que significa determinismo geográfico? Em que o homem seria produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinavam a vida em sociedade. Tais ideias que Ratzel tinha baseavam e justificavam teoricamente a dominação dos povos europeus, que se colocavam como uma civilização mais evoluída e desenvolvida, com a missão de dominar os povos inferiores e impor sobre eles a sua cultura e seu modo de vida. É por isso que nós aqui nesta merda fomos colonizados. Tive a influência das ciências para que fosse colonização. Chegaram aqui e se acham ali superiores aos índios, aos povos pré-colombianos que aqui viviam. Tem gente no governo que também se acha superior ao resto da humanidade, mas aí é outra discussão. Como assim? Não entendi. E aí, o autor foi um profundo estudioso do conceito e comportamento do Estado moderno, visto como a sociedade organizada para construir, defender ou expandir o seu território, sendo uma forma de organização que aconteceria em qualquer sociedade avançada. Ou seja, o que o Ratzel pensava? Que a sociedade, para poder se manter coesa, e devido à influência do meio, ela teria que se organizar em algo que é o Estado moderno, e que as sociedades mais avançadas seriam essa. Outra ideia ali, eurocentrista, ou seja, quando chegavam na África, nas Américas, em regiões asiáticas que você tinham povos que viviam de outra maneira, sem a constituição complexa de um Estado moderno, falavam, não, esse pessoal é inferior porque não tem a ideia de um Estado moderno. Hoje, obviamente, que isso foi no século XIX. Atualmente essa ideia caiu por terra, mas não para todo mundo. É mesmo, é? A partir dessa concepção, elaborou o conceito de espaço vital, que seriam as condições espaciais naturais para a manutenção ou consolidação do poder do Estado sobre o seu território. Então essa ideia geopolítica, geografia política tal, também começa a nascer ali nesse momento. Aquelas populações que dispusessem do melhor espaço vital estariam mais aptas a se desenvolver e conquistar outros territórios. É uma viagem, essa merda, vocês precisam ter uma ideia, assim, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê como que era louco o século XIX. Se bem que a gente agora no início do século XXI, a gente vive uma loucura também com essa pandemia aí, que a gente não tem ideia. É triste, mas é a vida. Agora a gente vai falar de Paul Vidal de la Blache, Foi um importante geógrafo francês considerado o fundador do possibilismo em oposição ao determinismo geográfico alemão. Então o pessoal fala, Ratzel, determinista, e Vidal de la Blache, possibilista.
é uma simplificação de dois importantes geógrafos com obras extremamente complexas que classificar o Paul Vidal de Lablache simplesmente como possibilista e o Frederic Haskell simplesmente como determinista é a maior bobagem que tem, né? Se bem que hoje a gente vive numa sociedade que classifica, né? Você fala um A, nego te chama de petralha, esquerdista e etc. Aí você fala um B, nego te chama de direitista, bolsominion e o cacete. Tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. O autor rejeitava a ideia que as condições naturais do meio influenciavam e determinavam as atividades humanas e a vida em sociedade. Para o autor, o homem também transformava o meio onde vivia, de forma que para as ações humanas, diversas possibilidades eram possíveis, uma vez que essas não obedeceriam a uma relação entre causa e efeito, trazendo para a geografia a importância do tempo e da história para os estudos geográficos. Essa é a contribuição grande do Paul Vidal de Lablache. Por isso, o autor defendia que seria impossível alcançar visões totalizantes para a realidade, de forma que os conhecimentos e os conceitos só deveriam ser aplicados em realidades específicas, incentivando as chamadas monografias regionais, isto é, estudos que se preocupavam apenas com uma determinada região e se caracterizavam por serem extremamente descritivos. Eita porra! Desenvolveu o conceito de gênero de vida. As regiões constituíam um meio vivo que proporcionaria o desenvolvimento das sociedades com a utilização dos recursos regionais naturais ali. Essa aí é a contribuição do Paul Vidal de Lablache. Depois de a gente fazer essa análise sobre os 4 principais geógrafos ali no momento da fundação da geografia moderna, né, a gente vai falar um pouco sobre as correntes geográficas. O que isso significa? Que ao longo da história da geografia desde o século XIX, as correntes são modelos de pensamento que existiam dentro da geografia, baseado em alguns preceitos, e com as transformações de sociedade, esses modelos veio alterando. Então, o início da geografia moderna, ali com Humboldt e com Ritter na sistematização e depois na consolidação de geografia, com Haskell e com Lablache, esse momento é o momento da geografia tradicional. Então, a geografia tradicional é uma corrente da geografia que abrange desde as primeiras formulações, começando com Frederic Haskell e Vidal de Lablache até meados do século XX. O elemento central dessa corrente é que a ciência geográfica consiste numa ciência de síntese, ou ciência de contato entre as disciplinas que estudavam a natureza e as da sociedade, onde os pesquisadores recorrem a um conjunto de ideias provenientes do positivismo, das filosofias evolucionistas e do romantismo. Então, tanto o determinismo geográfico que se fala e o possibilismo geográfico fazem parte dessa corrente da geografia tradicional. Além deles, ainda tivemos a proposta de Alfred Hettner e Richard Hartshorne, em que o objetivo do estudo da geografia são as formas de interação entre os elementos heterogêneos na crosta terrestre e sua variação espacial, procurando conferir rigor conceitual metodológico. Já é ali um pouco mais à frente da época de Haskell e Lablache. A geografia, de acordo com a ótica racionalista que foi se impondo nos meios científicos na primeira metade do século XX. A geografia tradicional cedeu lugar a outras correntes quando se abandonou na geografia a ideia de que a constituição original da geografia, como conhecimento científico, estaria em ser uma ciência de síntese. Quando começam então as análises que perdem essa leitura geográfica de uma ciência de síntese, a geografia tradicional então começa a ser superada. Assim, em meados do século XX, a corrente da geografia tradicional foi substituída por outras correntes, que mesmo sem abandonarem totalmente o estudo das relações sociedade e natureza, a base da geografia está aí, passaram a se ocupar de novos objetos e a estudá-los com base em outros referenciais epistemológicos. E aí, uma dessas correntes que vem para suplantar a geografia tradicional é uma corrente que ficou conhecida como geografia quantitativa. Na década de 1950, desenvolve a geografia quantitativa, que se baseou no neopositivismo para redefinir o objeto e os métodos da geografia. Essa corrente efetua uma crítica à geografia tradicional pela sua insuficiência de análise tradicional que tinha ali. Então, o que é a geografia quantitativa? Caracterizava pelo uso de métodos matemáticos
e estatísticos, buscava a substituição do trabalho de campo pelos experimentos laboratoriais, com mais mensurações, dados estatísticos, gráficos e tabelas, sendo excludente e pouco democrática. Por quê? Boa parte desses dados era obtido por sensores e material sofisticado. Lembrando ali que depois da Segunda Guerra Mundial a gente teve corrida espacial, lançamento de satélite, você passa a ter um maior conhecimento técnico e científico sobre o planeta Terra, né? A estatística nesse momento era o principal caminho para se chegar à comprovação de hipóteses e esclarecimentos de fenômenos geográficos, que é uma tremenda bobagem, né? Porque número sem interpretação não quer dizer nada, não é verdade? Não sei. E aí vem também a geografia crítica, que é para suplantar a geografia quantitativa. Fazia críticas à geografia quantitativa e à geografia tradicional. Então a geografia crítica é uma corrente que propõe romper com a ideia de neutralidade científica para fazer uma ciência crítica à sociedade capitalista pelo estudo do espaço e das formas de apropriação da natureza, enfatizando a necessidade de engajamento político dos geógrafos e defendendo a diminuição das disparidades socioeconômicas e regionais. Essa expressão foi criada na obra A Geografia Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, do Yves Lacoste. Então ele escreve assim, conhecimento geográfico era tipo um conhecimento meio que militarizado, né? Conhecimento do espaço que você tinha, seja quantitativo na geografia quantitativa, seja de síntese na geografia tradicional, e que a geografia estava a serviço para fazer a guerra. Então ele foi um grande livro de crítica forte à que a geografia fazia até então. Essa corrente também procurou se aproximar de várias escolas de pensamento inovador, como a teoria crítica da escola de Frankfurt, com o anarquismo, com as teorias de Michel Foucault, com o pós-modernismo e alguns pensadores do marxismo, que valorizavam o aspecto territorial. A geografia crítica aproxima proximidade com a geografia radical, que surgiu na Grã-Bretanha nos Estados Unidos como uma reação ao quantitativismo. Então tem gente que fala geografia crítica e geografia radical é a mesma coisa, tem gente que fala que geografia crítica e geografia radical não sei o que, são diferentes. A geografia radical procurou se estreitar os movimentos sociais ao marxismo. O que difere da geografia crítica é que se opôs ao socialismo real e ao marxismo real, procurando estabelecer uma proposta pluralista e aberta, dialogando com diversas correntes. A corrente crítica defendia também a mudança de ensino da geografia nas escolas, ao estabelecer uma educação que estimulasse a inteligência e o espírito crítico, ao contrário da memorização de conceitos. Ainda tem geografia nas escolas que, memorização de conceitos. Essa corrente ganhou mais força na Alemanha, Espanha, França e no Brasil, com um grande movimento de renovação da geografia na década de 1980 ali. Os Estados Unidos se inspiraram na experiência desses países para estabelecer uma nova orientação educacional a partir da década de 90 do século XX, principalmente com temas sobre relações de gênero e orientação sexual, preconceito cultural e ético e as desigualdades de nível interregional e internacional. Ainda tem uma outra corrente que a gente chama de geografia humanista. A geografia humanista ou humanística é uma corrente que pesquisa as experiências das pessoas e grupos em relação ao espaço com o fim de entender seus valores e comportamentos, enfatizando os elementos mais particularmente humanos da relação do homem com o espaço e o ambiente, que são os valores, as crenças, os símbolos, as atitudes, etc. Ganhou força a partir da influência da fenomenologia a partir de 1960, e essa corrente coloca que a contribuição da geografia está na pesquisa de que muitos tipos de percepção que nós temos, em relação ao espaço e à natureza é importante, por isso que a geografia deve se debruçar sobre isso. E aí essa corrente destaca os conceitos de espaço vivido, ou seja, analisar o espaço a partir da vivência e das relações das pessoas, seja elas emotivas, racionais, afetivas, etc., e do conceito de lugar. Agora nós vamos falar dos conceitos geográficos. Vocês lembram que na primeira aula da terça-feira de geografia a gente estudou o que é o espaço geográfico? Não tô lembrado, não. Agora a gente vai analisar os conceitos geográficos que nos auxiliam a estudar o espaço geográfico, dependendo da ênfase e da característica que nós queremos enfatizar. Então vamos começar com o conceito de território. Então o que é território? É o espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder. Na pergunta sobre território a gente fala, quem domina e influencia esse espaço? Ao possuir diferentes dinâmicas e relações, o espaço geográfico carrega consigo os valores morais da sociedade. Com isso, as relações de poder são estabelecidas e o espaço passa a ser apropriado, ou seja, controlado.
Essa apropriação pode receber limites e fronteiras quando a gente fala de um território nacional e de território de um Estado-nação. Então tem território do Brasil, território da Argentina e assim sucessivamente. Mas em outros casos não, podemos aplicar o conceito de território sob diferentes perspectivas, como por exemplo o território dos traficantes de droga nas favelas. Você aí, projeto de bandido, sabe o que eu tô falando. Que louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa. Por isso, torna-se importante a compreensão do conceito de território, que é o espaço delimitado a partir das relações de poder, podendo se apresentar em várias escalas, do local ao global e também em múltiplas formas, contínuo, em rede, em diferentes pontos e etc. Outro conceito geográfico muito importante é o conceito de região. Uma área ou uma porção do espaço que foi delimitado a partir de um critério de quem elabora. O critério é sempre subjetivo. Assim, o conceito é utilizado para compreender os aspectos regionais do espaço geográfico. Para definir o que seria uma região, é necessária a adoção de um critério natural, cultural, econômico, político para estabelecer aquilo que chamamos de regionalização. Lembre-se, quando você for ler um mapa que tem uma regionalização, seja crítico àquele tipo de regionalização, ou seja, quem é que elaborou aquilo? Na maioria das provas que você pegar, por exemplo, 90% dos mapas são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois eu vou explicar o funcionamento do IBGE direitinho para quem tiver interesse. Portanto, a região espaço é a porção do espaço dividido e observada a partir de um critério específico. Qual critério é esse? Pode ser qualquer critério. Você vai ter que criar uma metodologia para falar o critério. Eu posso fazer um mapa de Volta Redonda, por exemplo. Não só, se você está vendo esse vídeo aqui, é lá do Rio Grande do Norte, do Acre, ou mora em qualquer outro local do mundo, eu sou de Volta Redonda, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Então eu posso fazer lá um mapa sobre Volta Redonda e fazer uma regionalização, onde tem pessoa feia, onde tem pessoa bonita. Qual é o critério de beleza que eu estou usando? É o meu critério. O critério é sempre subjetivo, né? Só que você tem que criar uma metodologia para tornar o seu critério válido nesse caso. Então, pode ter tantas regiões quanto critérios diferentes utilizados para elaborá-las. Conceito de lugar. Lugar é a porção do espaço que tenha significado, afeto e percepção para uma pessoa ou grupo de pessoas. Portanto, o conceito de lugar nada mais é do que o espaço percebido e também aqueles locais sobre os quais sujeitos adquirem feição e familiaridade. Aquele ponto turístico preferido, a rua da sua casa ou até a fazenda para onde uma pessoa qualquer costumava viajar são exemplos de lugar, que ganham, portanto, um aspecto subjetivo e individual, dependendo aí da pessoa, para o bem ou para o mal. Seja se você tem uma afetividade ligada às experiências positivas, seja que você tem uma afetividade ligada às experiências negativas. Aí depende do lugar que você frequenta. Paisagem, nosso último conceito aí, são 4, né? Concluindo aí com paisagem, refere às configurações externas do espaço, sendo a criação dos fenômenos pelos sentidos. Isso é a aparência da realidade geográfica, aquilo que a nossa percepção capta. Podemos compreender a paisagem como tudo aquilo que podemos aprender por meio de nossos sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, é aquilo que seus sentidos captam e configura trazendo aquilo. Então, a paisagem é sempre uma representação no momento da captação dos sentidos. Então, quando você fala assim que da janela do apartamento você está vendo uma paisagem, você está utilizando o conceito de forma correta. Mas lembre-se que apesar da visão ser o sentido mais utilizado para se apreender o fenômeno, para se apreender a paisagem, não é somente a visão, é os outros sentidos também. As paisagens materializam as relações sociais, econômicas e políticas travadas entre os grupos humanos. Toda a vida não é só um meio em que vivemos, mas também um reflexo e um condicionante de suas formas e conteúdos. Então a paisagem, na hora que você vê pela sua janela, ela é um retrato daquele momento, mas para chegar àquele momento, diferentes relações sociais, econômicas e políticas, né, chegaram até você conseguir visualizar aquela paisagem naquele momento. Portanto, essa aula aqui ficou um pouquinho maior, mas encerrando agora a nossa segunda aula sobre o que é geografia, para que estudar essa bagaça, tá? A partir de semana que vem, na terça-feira, a gente começa com as aulas sobre os conteúdos geográficos em si. Nosso primeiro módulo vai ser sobre cartografia, muita coisa legal aí pra gente falar sobre mapa e etc. Peço que você então se inscreva no canal, tá? Acione lá o sininho para sempre receber as novidades, tá? Dê o seu like, deixe o seu comentário lá, sua dúvida, sugestão, escreve qualquer merda lá para eu poder ler os comentários, tá joia? E até terça-feira.